Então vamos lá, né? Vamos dar início à nossa aula. Quem for entrando aí a gente vai aceitando na reunião. E eu quero desejar boas-vindas para vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui novamente para a gente concluir o nosso curso. Falta tão pouco, né, pessoal? Falta 30 dias aí de aula. Eu peço para vocês que tenham perseverança, que tenham força de vontade, porque vocês já caminharam até aqui, então não tem o porquê de ter desistência, né? E que qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? E nós vamos dar entrada num módulo agora, que ele é um pouco mais específico e um pouco, não difícil, que eu quero dizer, mas vai exigir um pouquinho mais de vocês, tá? Por quê? Porque nós vamos falar sobre farmacologia. O que é essa farmacologia? E, professora, mas por quê? Por que é importante que nós estudamos esse conteúdo? Gente, é de fundamental importância vocês estudarem esse conteúdo, porque o que idoso mais faz nessa vida? Não é tomar medicação? Então, como que você vai ofertar medicação para esse idoso sem você conhecer aquela medicação, sem você saber pelo menos o que é que ela pode causar no organismo daquela pessoa? Se ele tomar aquele medicamento em quantidade a mais, se ele tomar em quantidade menor, como que vai reagir no organismo dele? Ah, o seu João tomando tal medicação, ele não reage muito bem. Por que ele não reage muito bem? Então, isso tudo é de fundamental importância nós estarmos estudando farmacologia. Então, eu peço para vocês, viram a apostila que eu mandei para vocês hoje, lá no grupo? Nós vamos estar com ela nessas 2 semanas, porque farmacologia vai compreender essas 2 semanas, essa é a próxima. Nós vamos encerrar a farmacologia no dia 30. Então, nós vamos estar estudando toda essa semana e na próxima também. Não vai ser mudado nada na didática, tá? Vai ser da mesma forma, eu sempre vou avisar vocês quando for acontecer alguma videoaula, quando eu vou mandar os podcasts também da mesma forma. Quero sempre manter também na sexta-feira para que vocês façam aquele mesmo questionário. Sempre no meio da semana tá passando um estudo de caso para vocês da mesma forma. Não vai ser modificado nada, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, quem imprimiu, quem não imprimiu, que de alguma certa forma eu sempre peço, porque ali vocês vão conseguir seguir, vão conseguir ter um acompanhamento, ter uma linha de raciocínio. Isso para mim é muito importante quando eu vou estudar, porque se eu tiver a avulsa perdida, sem anotar alguma coisa, sem estar seguindo alguma coisa, isso para mim é muito difícil. Então eu penso que também seja para vocês. Então eu peço que vocês sigam na apostila, ou então peguem um papel, façam um rascunho, porque depois fica muito mais fácil para vocês fazerem os exercícios e até mesmo para a compreensão de vocês, para o aprendizado, tá ok? Então eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e vão para a página 4, que é essa página aqui que nós vamos adentrar já em farmacologia. As primeiras páginas é referente à legislação, quem que pode aplicar medicamento endovenoso, quem não pode, mas isso aí eu vou dar uma pequena explicada para vocês no final da apostila, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Farmacologia. O que é farmacologia? É a ciência que estuda com propriedades cada fármaco e principalmente cada ação do medicamento. Nada mais é do que isso. Então, o que são esses fármacos? São cada princípio ativo que cada medicação tem. Então, a farmacologia, a substância, é a alma daquela medicação. Então, a farmacologia, ela vai estudar isso. Ela vai estudar o que acontece, qual a via de administração dessa medicação. Nós vamos estudar também mais para frente vias de administração. Como é a reação daquela medicação no organismo de determinada pessoa. Então, a farmacologia compreende esses aspectos, tá? E a ação dessa medicação é a principal fonte de estudo da farmacologia. E nós temos as medicações e elas podem provir de várias origens, né? Então, o que é isso, professor? Então, elas podem ser de forma natural, que é do nosso meio ambiente,
que é uma forma vegetal também, que elas podem ser de forma mineral, mas a principal que é utilizada são as de forma sintética. Ah, mas o que é isso, professora? O que são medicações de forma sintética? São as medicações industrializadas, não é verdade? Nós, em algum instante da vida, ou até mesmo tem pessoas aqui do nosso conhecimento que tomam medicações contínuas, não é verdade? Medicações que são sintéticas, que são medicações industrializadas, tá? Que são aquelas feitas lá na fábrica, que são determinadas por diversos laboratórios, que nós todos conhecemos. Todo mundo aqui conhece algum tipo de medicação, não é verdade? Então, os pesquisadores, eles estão constantemente, os cientistas, buscando aprimorar a melhor forma de administração daquele medicamento, aprimorar a melhor forma no qual aquela medicação vai ser absorvida, para que não possa surtir efeitos em determinadas pessoas. Porque nós sabemos o que, pessoal? As medicações, elas têm o lado bom, né, que é o lado benéfico, que vai proporcionar alguma forma que pode ser de forma paliativa, de forma curativa, de forma preventiva nessa pessoa, mas nós sabemos também que essas medicações têm os efeitos colaterais. Ah, mas tomou medicação, seu João tomou medicação 10 anos seguidos e nunca teve nada. Ótimo, beleza, do organismo dele. Mas não quer dizer que a gente tem que olhar lá nas entrelinhas das medicações e estudar que daqui a 2 anos ele tenha um acidente vascular cerebral, né? Causado por quê? Por aquela determinada medicação. Então, nós todos temos que saber o que? As medicações têm os benefícios e têm os malefícios também. Ah, professora, então eu não vou tomar medicação. Não é isso. Nunca mais. Ah, nunca mais eu não vou colocar nenhum remédio na minha boca. Não é isso, pessoal. Temos que tomar sim, né? Mas lembrando que sempre ao tomar medicação e sempre ter esse cuidado com o idoso, nós devemos observar. É a medicação correta que deve ser ofertada para esse idoso? É a medicação correta que eu devo tomar? É a quantidade certa, a miligrama correta? Não, seu João não dormiu direito essa noite, então eu vou dar 4 comprimidos para ele. Morre, viu, pessoal? Morre. Medicamento é coisa muito séria. O brasileiro não tem noção, isso eu falo que é da nossa cultura. Porque, por exemplo, se fulano de tal comenta comigo que tá tomando medicamento tal e é bom para ele, automaticamente eu já vou lá, compro o medicamento da mesma forma e o que eu faço? Eu começo a tomar essa medicação. Isso é o quê? Você se autoprescrever, você se automedicar. Então, a automedicação, ela é grandiosíssima no Brasil. Isso é cultura nossa, porque a vizinha tomou a medicação e foi bom para ela, eu também vou tomar. Mas não é assim. Lembrando que organismos são diferentes para cada organismo e nós devemos respeitar isso. Só devemos tomar a medicação se for prescrita pelo médico. Por quê? Porque ele estudou a quantidade de tempo correta. Ele sabe qual que vai ser a medicação certa para você e vai te prescrever de forma correta. E assim mesmo, pessoal, quando a gente está inserido na profissão de cuidador de idosos, quando a gente vê uma prescrição muito errônea, eu devo atentar e acender minha luzinha aqui vermelha. Exemplo. O seu João tá há 5 dias sem evacuar, sem ir ao banheiro. Muito comum entre os idosos, igual a gente já falou aqui outras vezes. E o médico vai, prescreve para ele 5 comprimidos de determinado laxante e ainda passa alguma medicação para ser introduzida no ânus dele também. O que vai acontecer com o seu João? Ele vai dar uma diarreia tremenda, ele vai passar mal pra caramba, e o que pode acontecer? Ele pode até vir a morrer. Por quê? Porque o seu João, ele vai ter uma desidratação tremenda. Lembra que eu expliquei que idosos tendem a ter uma desidratação muito maior do que pessoas de idade mais jovem? Então, que ficam internados por desidratação, então isso tudo eu tenho que observar. Então, eu posso sim ligar pro médico e falar, olha, doutor, eu acho que eu, como cuidadora que estou aqui com ele todos os dias, eu acho que não seja viável a gente administrar nele 5 comprimidos e ainda
colocar alguma medicação via retal nele. Eu acho que não seja viável. Por quê? Porque vai causar algum outro dano maior. Então, vamos diminuir essa quantidade. O que o senhor acha? Eu acho que o senhor pode avaliar de outra forma. Tudo é a forma como eu vou falar, tá ok? Mas eu, como uma pessoa que estou próxima ali do idoso, eu tenho todo esse direito de observar e ver o que é melhor para ele, tá? Isso foi algo que eu citei para vocês, que a gente também deve olhar. Lembrando que nunca eu vou me automedicar e nunca automedicar uma pessoa. Jamais, pessoal, jamais eu devo fazer isso. Então, se o remédio é bom para mim, então ele não vai ser bom para outra pessoa. Eu tenho que ter essa noção e jamais também passar medicações para outras pessoas, porque nós não somos médicos, né, pessoal? Lembrando o que também, Moisés, desliga o seu microfone para nós, por favor. Então vamos lá, pessoal. Eu consegui agora, doutora. Ok, tudo bem. Um programa que não estava instalado. Tudo bem, então, seja bem-vindo, tá? Boa noite. Então, o que acontece, pessoal? Os químicos, né, os estudiosos das medicações, eles preferem milhões de vezes estar em contato e estudar as medicações sintéticas, igual eu já expliquei para vocês. Por quê? Porque elas não contêm impurezas. Então, para eles pegarem uma substância lá da natureza, determinada substância, e filtrar ela para ela ser sintética requer muito trabalho, porque eu tenho que retirar todas as impurezas, todas as bactérias, colocar aquela planta de forma pura. Então, isso requer um trabalho a mais. Então, vamos lá, pessoal. A indústria de manipular esses substratos, essas substâncias que contém na natureza, ela estuda a estrutura molecular dessas substâncias. Então, ela vai estudar as células, a forma como essa substância age no organismo das pessoas, tornando eles em medicações e tornando eles também uma forma eficaz para combater algum tipo de doença, para ser eficaz em algum cuidado paliativo. Então, é isso que eles fazem, é isso que os químicos fazem, tá? E as substâncias químicas, elas podem ser que jeito? Elas podem ser feitas, igual eu expliquei para vocês, de forma sintética, né? Nós temos várias. Podemos citar os anticoncepcionais, podemos citar aspirinas, podemos citar as sulfadiazinas, que são o quê? Que são antibióticos também. Elas podem ser por produtos de animais. O que acontece? São medicações obtidas a partir de glândulas de animais, que também são muito comuns. Exemplo, hormônios, hormônios tireoidianos também, insulina também. E por plantas, né, que nós podemos conseguir, que são obtidos através de folhas, através de raízes, através de frutos, através de cascas, né? E também, que são o quê? Que nós temos o ópio, que foi citado aqui, que é a morfina, né? E temos o digitálicos. O que são essas medicações digitálicas de forma natural? São medicações para cuidar de doenças do coração, doenças cardíacas. Então, sempre que vocês ouvirem falar assim, medicações naturais digitálicas. Então, elas servem para formas específicas de doenças cardíacas, tá? Então, vamos lá. O que é a farmacoterapia? Então, aqui, a partir dessa palavra, a gente já tende a entender o que é. Então, a farmacoterapia, ela é o quê? Ela é o uso da medicação para prevenção, para o tratamento, para o diagnóstico ou no controle, no sinal de alguma doença, tá? Então, o que acontece? O que é a ação da medicação, pessoal? O que é administrar essa farmacoterapia, né? Então, a ação dessa medicação é o como ela reage no organismo da pessoa. Então, ela pode ser de forma profilática. O que é de forma profilática? Ela vai ajudar o corpo daquela pessoa a não ter determinada doença. Ela pode ser de forma curativa, que ela vai curar determinada doença. Pode ser de forma paliativa. O que é forma paliativa? Vai amenizar alguns sintomas daquela doença, mas não vai curar de forma definitiva, e pode ser também de forma diagnóstica. Então, o que é uma droga, né? Sempre fala droga com efeito vasodilatador.
O que é essa droga? Não é a droga que usuários usam, não é isso, pessoal. Tem esse determinado nome para poder distinguir drogas de efeitos antihistamínicos. Nós vamos ver sobre isso também. Então, droga é qualquer agente químico, qualquer um que afeta as funções fisiológicas de modo específico, tá? Então, por isso que nós damos esse nome. E o que são medicamentos? São drogas que são usadas tanto na prevenção, tanto no diagnóstico, quanto esses outros itens que eu acabei de citar também. Profiláctico, paliativo, são drogas, os medicamentos são drogas que são utilizadas com esse efeito. O que é o princípio ativo, pessoal, das medicações? É a alma desse medicamento, tá? Então, o princípio ativo é a essência, a forma farmacêutica e pelo que ele é responsável, pelo seu efeito farmacológico. Exemplo, o Rivotril. O que é o princípio ativo do Rivotril? O clonazepam. Então, mas ele não vai vir somente com esse nome de Rivotril. Então, pode ser que por outros laboratórios ele tenha outros nomes, mas com o princípio ativo de clonazepam. Entenderam? Então, é a alma, é como se fosse o nosso sangue, esse princípio ativo das medicações. O que são medicações profilácticas? Algo que está aí no momento, né, que nós podemos citar, que são as vacinas. Então, as vacinas são medicações profilácticas. Por quê? Porque elas ajudam a evitar determinada doença. Então, isso que são medicações profilácticas, elas ajudam a prevenir, elas agem contra determinada doença. Igual eu citei exemplo aqui, que são as vacinas, né? Elas atuam na prevenção. O que são medicações curativas? São medicamentos que curam determinadas doenças. Então, quando tem o intuito de ser curativo, ele tem que curar a determinada doença. Exemplo, os antibióticos. Quando eu estou com infecção de garganta, eu não vou buscar um medicamento paliativo, né? O que é esse paliativo? Que vai simplesmente mascarar alguns sintomas, que vai baixar uma febre, mas não vai curar a minha infecção de garganta. Então, eu preciso buscar um antibiótico que eu vou tomar determinados dias, por determinado tempo, determinada miligrama, e que vai curar a minha infecção de garganta. Medicamento paliativo, igual eu expliquei para vocês o que é, são medicações que vão mascarar algum sintoma, mas não vai curar determinada doença. Ela vai diminuir os sintomas, mas não vai curar a doença. Exemplo, antihipertensivos. Os antihipertensivos não curam a hipertensão. Ele simplesmente diminui os sintomas, diminui os efeitos, diminui os sintomas. Até porque não tem cura para hipertensão, né, pessoal? Então, é uma medicação paliativa. Os antitérmicos, por exemplo, de medicações paliativas, eles não curam a doença. Ele é usado em conjunção com antibiótico, lembrando da infecção de garganta. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai tirar a febre, vai tirar a dor, mas ele não vai curar a infecção de garganta. Então, por isso que tem que ser necessário em conjunção com o antibiótico, porque ele vai tirar a dor, vai tirar o mal-estar, vai tirar a febre, mas o antibiótico vai curar a infecção de garganta, tá? E o que são medicações diagnósticas? É um exemplo bem clássico também que tem aqui na apostila para citar para vocês, é o contraste. Então, quando eu vou fazer determinado exame, que é necessário injetar contraste na pessoa, então o que acontece? Esse contraste, ele vai causar um efeito no qual ele vai evitar que os raios do raio-x entre dentro do corpo da pessoa. Então, ele causa uma luminosidade, digamos assim. Ele vai tornar mais visível alguma patologia que a pessoa tenha, né? Muito comum em ressonâncias que são feitas, né, de forma específica, ressonância da cabeça, ressonância de algum órgão. Então, eles fazem isso, eles injetam contraste na pessoa para ficar mais fácil de visualizar se tem alguma determinada patologia. E quais são as ações do medicamento, pessoal? Dos medicamentos? São de ações locais. O que acontece? Aquelas pomadas, colírios, que eles demoram algum tempo a mais a entrar
na corrente sanguínea. Pode ser que entre, né? Porque tá aqui, tudo que a gente coloca na nossa pele, ela absorve, não é verdade? Então, ele não vai direto para a corrente sanguínea. Então, isso é uma medicação de ação local. Pomadas anestésicas, pomadas para curar algum tipo de micose, pomadas para assaduras, infinitas, né? Infinitos tipos que nós temos. Então, elas agem de forma local. E o que é uma medicação de ação sistêmica? É aquela medicação que ela é absorvida de primeira, né? Então, no caso, são medicações endovenosas. Já entrou na corrente sanguínea, então ela já vai atuar no local desejado. Por isso que quando a gente toma uma medicação de dor na veia, não passa rápido a dor. Por quê? Porque caiu na corrente sanguínea, ela já é absorvida. E também é um tipo de medicação que tem que ter muito cuidado. Se o seu João toma medicação injetável toda semana, tem que ter um cuidado tremendo. Não vai ser nós, cuidadores, que vamos administrar. Jamais. Tem que ter uma enfermeira, tem que ter uma técnica em enfermagem, que vai vir toda semana, mas você deve o quê? Observar. Essa semana ela aumentou a quantidade de miligrama. Opa, tem certeza? Tá prescrito pelo médico? Tá sendo por conta própria desse enfermeiro? Isso tudo eu vou observar. Nunca deixar passar despercebido. Por quê? Gente, medicação endovenosa não tem como voltar atrás. Quando você toma um comprimido, tomou em quantidade maior, você ainda pode fazer uma lavagem estomacal e aquele que não foi absorvido ainda pode não surgir um efeito, a pessoa não vai ficar tão mal, né? Agora, na corrente sanguínea, quando faz uma medicação endovenosa, é batata. Lembram do caso que teve alguns anos atrás? Eu gosto sempre de citar esse caso para os meus alunos técnicos em enfermagem. Da enfermeira que trocou os frascos do soro, ela confundiu com vaselina. Então, gente, ela tava o soro para onde que ele vai direto? Para a corrente sanguínea. Então, ela pegou o frasco de vaselina. Se tem algum técnico de enfermagem aqui, pode até confirmar comigo. É muito parecido o frasco de vaselina com o frasco de soro. Então, ela exausta, trabalhando há muitas horas, pegou o frasco de vaselina e colocou no lugar do soro. Foi fazer uma troca, tava acabando o soro, pegou o frasco de vaselina e colocou. Não observou, né? Devia ter observado. E o que aconteceu com o paciente? Faleceu, lógico. No que colocou ali na veia dele a vaselina, o que aconteceu? Foi criando êmbolos, já foi direto pro coração, né, pessoal? Porque no pulsar do nosso sangue, no que eles pegam a medicação ali, já vai direto. Então, o paciente faleceu. Tem como fazer alguma coisa? Tem como reverter? Não tem. Da mesma forma, quando a gente toma dipirona e a pessoa faz de forma rápida, eu sempre oriento, falo, olha, pessoal, faça de forma lenta. Então, tem alguns pacientes que vomitam. Por quê? Porque no que bate direto na corrente sanguínea, o pessoal pode causar esse tipo de efeito. Então, por isso tem que ser feito de forma lenta, tá ok? E também os que são tomados, né? Não só pela corrente sanguínea, que são de ação sistêmica. Antibióticos, a gente vai tomar, ele vai ser absorvido pelo nosso trato intestinal, né? O nosso trato do estômago. Então, ali ele vai agir de determinada forma também, tá? E a farmacodinâmica. O que é a farmacodinâmica? É o estudo desse fármaco. E nós existimos dois tipos de medicação, igual eu já disse para vocês, o de ação local, né? E o de ação sistêmica, que eu acabei de explicar para vocês. E a gente também tem a classificação dos medicamentos. Então, nós vamos começar falando dos antibióticos, pessoal, que eu acho que é a maior invenção que aconteceu na humanidade. Por quê? Eu estava assistindo uma reportagem, eu não sei falar para vocês época específica, sei que foi no Fantástico. Eles estavam falando que daqui a 50 anos, os antibióticos que nós tomamos hoje não serão eficazes contra as bactérias que existirão, vocês imaginam? Então, que constantemente eles estão estudando para ver novos antibióticos de forma mais forte, porque as bactérias, o que acontece com elas? Elas vão ficando esporuladas. O que é isso, professora? Elas vão tornando-se mais forte, mais resistente.
Por que da importância de tomar a medicação de forma correta? Principalmente antibiótico, pessoal. O médico passou, você vai tomar de 12 em 12 horas. Ah, mas 12 horas eu comecei a tomar essa medicação 3 horas da tarde. É 3 horas da manhã que deu 12 horas, você vai tomar essa medicação. Não tem como você ficar sem tomar. Por quê? Porque a partir do momento que você passa do horário, ela tem um horário, um tempo de ação contra aquela determinada bactéria. Então, o efeito dela é 12 horas, ela está combatendo a bactéria, 12 horas no seu organismo. Passou aquele período, você tem que tomar outra dose para que acontece? Para eles continuarem com a ação contra aquela determinada bactéria. Por isso que é tomado 7 dias você vai tomar. Ao final desses 7 dias, tomando dessa forma como eu expliquei, vai ter acontecido a morte dessa bactéria e você vai estar curado. Ah, eu tomei 3 dias, eu já melhorei, mas você não matou a bactéria no seu organismo. Então não pode ser assim. Tomei hoje 12, amanhã também 3 horas da manhã, 3 horas da tarde e assim vai. 3 horas é em ponto, é naquele horário, tá? Não posso deixar de tomar. Por quê? Porque aquela bactéria que você foi acometida, exemplo, infecção de garganta, ela vai tornar mais resistente. Se você tomar só 3 dias e parar, quando você tiver infecção de garganta, se você tomou um de 500 miligramas, um antibiótico, o de 500 não vai fazer efeito mais, você vai precisar tomar um de 1000. Então, assim, sucessivamente, o seu organismo se acostuma, então ele não vai matar aquela bactéria de forma eficaz. E isso é ruim para você. E o que acontece com bactéria no organismo? Pode acontecer sepsemia. O que é isso, pessoal? Sepsemia, infecção generalizada. Nossa, professora, mas como que pode acontecer uma infecção generalizada com infecção de garganta? Acontece, pessoal. É um agente infeccioso que está ali na sua corrente sanguínea. Quem te garante que ele não pode circular e ir para outros determinados órgãos seus? Então, isso que é o importante, tomar antibiótico de forma correta, não deixar de tomar no horário certo. Por quê? Porque você está combatendo aquela determinada bactéria, tá ok? Então, aqui tem um dado super importante, o primeiro antibiótico, que foi a penicilina, todo mundo conhece, né, extremamente dolorida, né, foi descoberta por Alexander Fleming em 1928. Então, ela é uma descoberta recente, pessoal, né? Então, pensam quantas pessoas no século passado morreram de infecções simples, mas que não existiam antibióticos sintéticos que são altamente eficazes para curar essas pessoas. Então, é uma descoberta ótima, gigantesca para nós, para a humanidade, né? E existem 2 tipos de antibiótico, que são aqueles com estreito espectro de ação. O que é isso, professora? Então, ele vai agir em determinadas doenças, em determinadas bactérias de forma específica. Então, eles são feitos para bactérias específicas. Então, quando a gente sabe que tem uma certa doença e é de forma específica, exemplo, infecção de urina, tem uma cistite, então ela é determinada por alguma bactéria. Então, ali você toma um com um espectro estreito, né? Cefaloxina, que é muito comum, muito usado na infecção de urina. Geralmente as pessoas tomam e queixam que ao urinar a urina tem um cheiro muito forte, né? Então, isso são antibióticos de espectro estreito, tá? Que são para determinadas bactérias, determinadas doenças. E eles não são tão ruins para as nossas bactérias benéficas que nós temos no nosso corpo. Eles não causam tanto malefício, tá? Então, eles não são tão maléficos, eles não destroem as bactérias boas, que nós temos também bactérias boas no nosso organismo. Então, nós não devemos acabar com elas, então nós devemos preservá-las. Por quê? Porque elas ajudam a combater essas outras determinadas bactérias. E nós temos os antibióticos de largo espectro. O que é isso, professora? Ele vai matar bactéria. É quando nós não sabemos a forma específica, nós não sabemos que a pessoa foi acometida por determinada bactéria. Então, eu vou tomar uma medicação que vai matar todas. Então, o que acontece? Ele mata tanto bactérias boas
quanto as ruins. Então é muito comum quando a gente escuta uma pessoa falando assim: nossa, mas eu tomei tal antibiótico e me deu uma dor de barriga tremenda. Por quê? Porque esse antibiótico, ele matou tanto as bactérias boas quanto as bactérias ruins. Então, causou diarreia naquela pessoa. Entenderam? Ah, nossa, mas eu tomei tal antibiótico e me deu uma dor no estômago. Então, por quê? Porque ele matou as bactérias boas que tem no seu estômago. Então, pode surtir esses efeitos secundários nos antibióticos de largo espectro, tá? Muito simples. Com estreito espectro para determinada bactéria. Eu sei a causa daquela doença que a pessoa tá porque ela é por determinada bactéria. Agora, por antibiótico com largo espectro, eu não sei. Então, ele mata tanto as boas quanto as ruins. Isso também, pessoal, é só falando assim, não que ai, eu esqueci o nome aqui agora, tô com o nome aqui na minha boca. Quimioterapia. A quimioterapia, por que é tão agressivo? Não é um antibiótico, não é classificado como um antibiótico. A quimioterapia, por que ela é tão agressiva para as pessoas? Porque ela combate tanto as bactérias, ela combate tanto as células cancerígenas que estão ali ativas no corpo da pessoa, quanto as células boas. Então a pessoa, quando ela faz quimioterapia, que ela fica totalmente batida, pálida, cai o cabelo. A pessoa que faz quimioterapia, ela não pode escovar os dentes de forma forte e nem com pasta de dente, porque sangra a gengiva. A pessoa que faz quimioterapia, ela fica com as mucosas tão sensíveis, ela não pode usar papel higiênico. Por quê? Porque vai ferir o ânus dessa pessoa. Se ela passar de forma ríspida, ela arranca até um pedaço, porque a pele fica extremamente sensível. Mas o porquê disso? Porque a quimioterapia, ela combate tanto as células boas quanto as células ruins. Vai fazendo uma varredura total, tá ok? Pessoal, então, nós vamos até aqui na página 7. Amanhã eu vou mandar um podcast para vocês, tá ok? Com a continuação da nossa explicação, tá? E eu já expliquei que nós vamos ficar com essa apostila por 2 semanas. E alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Quer falar alguma coisa? Tá aberto agora para vocês falarem. Vou deixar a aula gravada, vou colocá-la no YouTube, vou mandar o link para vocês, tá ok? Porque é a hora que vocês quiserem assistir, fiquem à vontade também, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ninguém? Então tá bom, pessoal. Oi? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu só queria fazer um comentário. Você tinha comentado que a questão do antibiótico, daqui a 50 anos, já não vai ter tanto efeito na vida. Você lembra que eu falei isso? Um comentário que eu foi até fantástico isso aí. Mas, tá entendendo, não? Tá compreendendo o que eu tô falando? Moisés. Tá entendendo o que eu tô falando? Moisés, tá muito ruim. Eu vou te pedir. Alô, você tá me ouvindo? Eu vou te pedir pra você mandar um áudio pra mim no WhatsApp. Peraí, um pouquinho. Moisés, manda pra mim um áudio. Melhorou agora? Agora melhorou, agora tá ótimo. É porque estava ligado no fone de ouvido. Tá certo. Você comentou em relação aos antibióticos, né? Que daqui a uns 50 anos ele não vai ter tanto efeito como está tendo hoje, né? Mas se em alguns casos parece que, dependendo do grau, né, de contaminação, de problema inflamatório, né, às vezes nem surte tanto efeito, né? Era esse o comentário que eu ia fazer na hora que você estava falando. Ah, sim. É isso aí mesmo. Pode falar? Dependendo de cada caso, né? Verdade. Dependendo de cada caso, o antibiótico ele tem que ser mais agressivo para poder ter aquele efeito eficaz, né? Sim, com certeza. Era isso que eu ia comentar no momento que você falou,
mas eu deixei para uma oportunidade com você. Era isso que eu ia comentar. Não, tá certo. Você falou certinho, Moisés. E é igual eu expliquei, daqui 50 anos, as medicações que são utilizadas hoje, os antibióticos, eles não farão efeito. Por isso que eles estão estudando constantemente, né? Porque haverão outras formas de bactérias, outras bactérias que vão contaminar as pessoas. Então, que eles vão, e serão remédios mais fortes, porque as bactérias, elas vão se, igual exemplo, o coronavírus, já não tem outras formas de mutação dele? É isso que eu ia comentar agora. Né? Então, as bactérias são da mesma forma. Tanto, né, para ter uma eficácia. Sabe? Justo. O importante o importante é a gente procurar se prevenir, né, professor? Com certeza. Para que a gente evite ser contaminado e passar a situação em que muitas pessoas estão passando. Com certeza. A melhor medicação é a prevenção, isso em todos os aspectos, Exatamente. né? Então, mas como que eu vou fazer uma prevenção com uma infecção de garganta? Ter higiene. Ter higiene, por quê? Porque a bactéria, ela tá aí no ambiente, então eu devo lavar as minhas mãos, colocar o meu utensílio ali de uso próprio, tomar minha água no meu próprio copo, enfim, isso são coisas de higiene, e coisas de higiene simples que vão ser eficazes em várias doenças, na qual eu não vou ter mais. Então, é simples, às vezes é um cuidado simples que as pessoas precisam entender para que não fiquem doentes, não é verdade? Não, então tá bom. Eu vou te contar uma coisa. Hã? É meio assim. Eu vou contar uma coisa meio engraçada, mas que é muito séria. É isso que você está falando, a prevenção. Sim. Você sabe que a gente trabalha em aldeia indígena, né? Você Sim, sabe, né? sim. E você sabe o que eles aprontaram? Como não pode entrar num ambiente, vamos dizer assim, num comércio, num banco, sem máscara, você sabe o que eles fazem? Eles pegam uma máscara e dividem para 3, 4. Nossa. Parece engraçado, né? Mas não é, né? Parece engraçado, mas é sério. E a gente explica para eles, sabe? A gente fala a importância, né? A gente tenta esclarecer, porque a questão como você está falando, a questão da prevenção, ela é muito séria. Muito séria. Muito. E as pessoas não estão imaginando a importância de como se proteger contra esse vírus através da máscara. Sim, com certeza. É um caso engraçado, mas que é muito sério. E assim, Moisés, isso aí acontece com várias pessoas, né? Muitas pessoas às vezes fazem isso. Então, é difícil. E é uma coisa de consciência de cada pessoa. Se não tiver, como que a gente faz? Não é verdade? É complicado. É muito complicado. É uma coisa que a gente tem que bater na tecla, porque uma hora entra na cabeça. Não é verdade? Tem que ser desse jeito. Não, mas então tá bom. Já pensou 5 pessoas usar uma máscara só? Nossa, é muita coisa, gente. Você já pensou? 5 pessoas que têm contato com mais outras 5 pessoas. Imagina o meio de transmissão disso tudo aí. Nossa, Deus é pai. É muita coisa, não é verdade? Não, então tá bom. Então, mais alguma dúvida, Moisés? Ok, não, é só isso mesmo. Então tá ok, então. Então, boa noite pra vocês. Viu mais alguém? Manda um abraço pra Calcília, pra todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tá? Tchau. Tchau, um abraço. Boa noite. Essa foi a primeira volta nossa, né? Oi? É a primeira aula, né? Primeira aula nossa, tá ok? De volta agora. Ok. Tá bom? Obrigado. De nada. Fiquem com Deus. Pessoal, boa noite, tá? Boa noite pra todos. Fiquem com Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, tá bom? Que eu tô aqui pra esclarecer vocês, tá bom? Então, um abraço. Vou deixar a aula salva lá, quem tiver interesse de assistir novamente, tá bom? Então, um abraço. Fiquem com Deus, tá? Boa noite pra vocês. Boa noite.